Jogar com um a mais desde os 30 do primeiro tempo e mesmo assim não conseguir ganhar o jogo não é azar, é falta de coragem. E olha, o argumento de que o Grêmio ainda é um clube em reconstrução, o time está sendo construído, não pode servir para falta de ambição. O Grêmio ontem deixou de somar 3 pontos na Arena da Baixada porque sim, faltou coragem. Eu sou Rafa Silveira e eu tô aqui hoje para a gente colocar o dedo na ferida no canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o tricolor. Se a gente voltar lá para o começo do jogo, as coisas aconteceram mais ou menos como a gente previa aí no pré-jogo, né? O Luiz Castro e o seu auxiliar aí, o Vitor Severino, montaram um time com 3 zagueiros, entrando com o Balbuena na zaga, né? E não o Luiz Eduardo, como a gente cogitava aqui. Então ele fez um time com 3 zagueiros, soltando os alas, né? O Pavão e o Pedrinho para atacarem. Compôs um meio de campo pesado, lento, né? Com o Léo Pérez e o Nardoni. Gabriel Mack, Enamorado e o Bright White como centroavante. O Grêmio começou o jogo bem postado, eu acho que mesmo no 11 contra 11 não sofreu grandes riscos, montou um jogo para se defender, né, esperar o Atlético pressionar, se defender com segurança e depois sair nos contra-ataques com o Enamorado e com o Gabriel Mack. O jogo mudou de figura aos 30 do primeiro tempo, quando o lateral esquerdo, né, do Atlético foi expulso, depois de acertar uma cotovelada aí no Enamorado. Também ficou nas minhas dúvidas aí, acho que o Enamorado acabou escapando de levar um cartão ali também. Mas acontece que depois disso o Grêmio cresceu, né, ainda no primeiro tempo, principalmente nas figuras aí do Enamorado, nas tabelinhas que ele fazia aí nas construções junto com o Pavão pelo lado direito, sem muita efetividade ainda, mas era o jogador que mais representava perigo, porque o espaço aumentou em campo, então os jogadores mais leves, né, contrariando aquele argumento inicial do Grêmio de fazer um jogo mais físico, os jogadores mais leves começaram a ter mais espaço e começaram a render em campo. Bom, aí você esperava, e eu esperava também, que na volta do intervalo o Grêmio voltasse completamente diferente. Voltou, né, gente? Só que não do jeito que eu imaginava, pelo menos. Eu tive cuidado agora, esperei até esse momento para gravar o vídeo, porque eu queria ouvir o que o Vitor Severino falou na entrevista coletiva depois, quais foram os argumentos para ter feito as mudanças que ele fez no intervalo. E olha, eu tô aqui gravando esse vídeo porque essas mudanças, elas não me convenceram e eu continuo achando que faltou coragem, né? O Grêmio não teve balls, não teve culhão para atacar o Atlético Paranaense no segundo tempo. É óbvio que ia correr riscos, porque o Atlético se montou para ele, então, a partir da expulsão, jogar no contra-ataque. Eles tinham jogadores fortes e velozes para fazer isso, mas a gente precisa arriscar, o Grêmio precisa de mais coragem. Então, no intervalo, o Grêmio tirou os 2 jogadores de velocidade. O Grêmio tirou o Gabriel Mack e tirou também o Enamorado, que era o jogador mais perigoso do Grêmio no primeiro tempo, para voltar com o André Henrique de centroavante. Vejam só, o André Henrique, e também entrou o Riquelme de meia. O Riquelme, que é um jogador que tem um jogo mais cadenciado, o Riquelme é mais lento. Aí naquele momento nós estávamos com Léo Pérez, marcador lento. Nardoni, marcador lento. E o Riquelme, construtor lento. O Grêmio, na verdade, desacelerou o jogo, né? E pensou, não vamos correr riscos, vamos na boa, vamos construindo. Mas o jogo se desenhava de outra forma. Os deuses do futebol tentaram nos ajudar mais uma vez, porque o Nardoni acabou sentindo, isso é ruim para a sequência, mas isso é assunto para outra hora, e o Grêmio teve que mexer, e aí sim fazer uma mudança mais ofensiva, né? Entrou o William ali, o Riquelme deu os passos atrás e foi jogar construindo mais de trás, o que realmente foi bom, o Riquelme melhorou no jogo, inclusive nessa posição, né? Mas o Grêmio acabou não construindo muito. O que eu fico intrigado é que, no intervalo, o que eu esperava era que a alteração fosse simples. Que a gente pudesse colocar, não sei, o William ou talvez o próprio TT, que acabou entrando depois e talvez tenha feito um dos melhores jogos com a camisa do Grêmio. Muito pouco ainda, porque o que a gente espera, pelo que a gente espera do TT, né? Mas um jogo, assim,
que não foi aquele fiasco como foram os últimos, né? O TT acabou construindo um pouco, teve vantagem individual, teve força, criou algumas jogadas aí, colocando o Pavão em condições de pifar 2 vezes aí, uma o André Henrique e outra o William, né? 2 jogadas que foram construídas ali pelo lado direito. Nessa questão aí o Grêmio foi bem, mas eu imaginava que o TT ou um outro ponta pudessem entrar na vaga do Balbuena. O Balbuena estava sobrando em campo. Depois que o Grêmio começou a querer pressionar, adiantou as suas linhas, o Balbuena não tem condição nenhuma de construir jogo, ele estava sobrando. Ele sobrou, sabe? Não tinha o que ele ficar fazendo no campo. E o Grêmio manteve os zagueiros, porque quem corria atrás do centroavante, muito bom centroavante colombiano, que eu esqueci o nome agora, do Atlético Paranaense, quem corria atrás dele nos contra-ataques era o Gustavo Martins, que aliás, esse sim fez uma partida, assim, ó, classe A, né? Foi muito bem o Gustavo Martins. Tomara que não se machuque mais, porque toda vez que o Gustavo Martins se afirma, ele acaba tendo algum tipo de lesão que atrapalha a sequência dele, né? O Grêmio foi defensivamente muito seguro, então não tinha por que manter aquele time todo defensivo, tão cauteloso pro segundo tempo. Podia ter entrado um ponta já no intervalo no lugar do zagueiro. Seria a única alteração que eu faria. Colocaria mais um ponta, abriria mais esse jogo, faria o 2-1 para cima dos laterais do Atlético, né? Eu colocaria eles para trás, empurraria. A gente ia correr risco de tomar a bola nas costas? Ia, porque o campo lá é rápido, o jogo deles é assim, mas o Grêmio teria muito mais chance de ganhar, porque no primeiro tempo o Enamorado estava indo muito bem, e no momento que o Enamorado cansasse, aí sim, podia entrar o William, podia entrar um outro jogador para compor esse lado de campo, até mesmo o próprio André Henrique, que já jogou mais lateralizado em alguns momentos, né? Mas eu acho que o Grêmio errou em querer centralizar muito esse jogo, em jogar muito por dentro. As ultrapassagens dos alas, que foi uma justificativa que o Severino deu, né? Que os pontas fechavam, por isso eles optaram por construir por dentro, por isso que entrou o Riquelme e entrou o André Henrique, para que o Pavão e o Pedro Gabriel pudessem jogar, mas o Pedro Gabriel ontem estava numa noite muito ruim, não estava acertando nada. E o Pavão, ele chega muitas vezes no fundo, mas assim, foram 2 jogadas certas, né? Ele acabou pifando o André Henrique, que errou uma cabeçada sem goleiro, o Santos já tinha ido, era só empurrar para dentro, e a outra foi o William, que acabou carimbando a cara do jogador, né, do defensor do Atlético na hora de fazer o gol já no finalzinho do jogo. Mas assim, o Pavão acabava ficando sozinho por ali, e o Pedro Gabriel também, os outros jogadores demoravam para encostar, muitas vezes o próprio Pedrinho demorava demais para passar pelo lado, sabe? Um jogo muito burocrático do Grêmio, mesmo com um jogador a mais. E tem sido uma tônica do Grêmio nos últimos jogos ficar com esse um homem a mais e não ousar, não atacar. Um time que eu sei está em construção, talvez optou pela segurança de trazer um ponto de fora de casa, mas um time que está ali flertando com a zona de rebaixamento, e não adianta dizer que não, nesse momento do ano, o nosso campeonato é se afastar dessa porcaria que é a zona de rebaixamento. É tentar passar o ano sem correr risco. Para que esse projeto do Grêmio, tão falado em todas as entrevistas, agora também defendido pelo seu auxiliar aí, pelo Vitor Severino, que esse projeto possa ser bem sucedido. Mas para ele ser bem sucedido e dar uma respirada, os resultados precisam vir. E é preciso coragem para fazer isso. Se o Grêmio tem coragem de botar o Pedro Gabriel pra jogar, de botar o Gabriel Mack pra jogar, sabe, de botar a molecada em campo, tem que ter coragem de jogar pela vitória também. Ontem, o jogo, antes de começar, era o prognóstico era mas com a bola rolando, ele se apresentou diferente e a gente não aproveitou. O Grêmio precisa parar com esse acadelamento. Já fazem anos que a gente vai jogar fora de casa e a gente sempre tenta simplesmente não perder, nunca tenta ganhar o jogo, independente do que aconteça na partida. E ontem foi um exemplo claro. O Grêmio precisa de mais coragem. Um jogador a mais, o Grêmio precisa ir para cima, o Grêmio precisa amassar. A camisa do Grêmio é muito pesada para se contentar em trazer um ponto contra o Atlético Paranaense sendo fora de casa, não interessa. É o Grêmio. O Grêmio é gigante, o Grêmio precisa vencer fora de casa, vencer em casa e sempre procurar a vitória. Sinceramente, gente, eu preferia perder o jogo de ontem tomando um gol no contra-ataque, mas que a atitude do time fosse uma atitude vencedora, uma atitude de quem quisesse trazer os 3 pontos para dar uma respirada no Campeonato Brasileiro. Agora a gente volta a campo aí na terça-feira, de novo, pela Sul-Americana, mais um jogo fora de casa. E no próximo fim de semana, aí eu quero ver.
Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Grêmio e Flamengo na Arena, jogo para casa lotada, porque já não teremos o Nardoni. E aí que vem o meu medo. O que a gente vai ver no meio-campo do Grêmio no jogo contra o Flamengo? Dodi? Noriega e Léo Pérez? Não sei. Tenho medo. E olha, apesar do Nardoni não estar fazendo assim um grande ano, de ainda estar em adaptação, torço para que a lesão dele não seja grave e ele possa jogar no fim de semana. Porque se a gente não tiver o Nardoni, a gente vai ter que ir com o meio-campo com o Dodi, gente. Não é fácil. Nessas horas ele nunca se machuca. Ele tá sempre ali, disponível para entrar em campo. E na coletiva, mais uma vez, né, o pessoal foi perguntado, dessa vez o Severino, né, foi perguntado sobre o Thiaguinho, porque ele não joga, ele disse que vai chegar a hora do Thiaguinho. Contra o Flamengo, será? Acho muito difícil, se faltou coragem, com um a mais, para ir para cima do Atlético Paranaense. Eu duvido que o Luiz Castro escale o Thiaguinho desde o começo num jogo contra o Flamengo, que na última rodada aí meteu 4-0, por exemplo, no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV em Minas Gerais. Eu duvido que ele faça isso. Então, não será fácil esse jogo contra o Flamengo e vamos ver como o Luiz Castro vai montar o quebra-cabeça do time com mais um desfalque agora no meio de campo, que é o do Nardoni. Gente, boa semana para todo mundo. A gente volta aí para fazer um pré-jogo da partida da Sul-Americana e quem sabe a gente busca essa vitória fora de casa, pelo menos na Sul-Americana, né? E tenta, de alguma forma, aí, encaminhar essa classificação, porque é um título, é importante. Eu disse aqui já anteriormente, né, que acho que o Grêmio deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, mas sempre que a gente entra em campo para jogar, seja com a competição que for, a gente precisa entrar para ganhar. Quem sabe na Sul-Americana, então, se tem que descansar a galera e recuperar para jogar contra o Flamengo no fim de semana, vamos botar a molecada jogar aí no fim de semana, né? Vamos botar no meio da semana, vamos botar o Fornec no meio, o Thiaguinho, vamos dar espaço para essa galera que tá precisando se desenvolver, ganhar minutos, como, né, eles gostam de falar, no jogo da Sul-Americana, se ela não for prioridade pro Grêmio. Se for prioridade, tem que ir todo mundo, porque se a prioridade é essa, precisa ganhar, então, para classificar em primeiro e evitar 2 jogos extras aí depois nos playoffs, né? A gente volta, então, durante a semana. Um grande abraço e dá-lhe Grêmio!